Sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Estudaremos os versículos 7, 8, 9 e 10. E assim concluiremos este parágrafo. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E diante dela nós reconhecemos que precisamos do Senhor o tempo todo. E nesse momento não é diferente. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, tocando os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos, iluminando as nossas mentes. Nós precisamos do Teu Santo Espírito nesse momento. Nos ajude a compreender as verdades que estarão nesse pequeno trecho da Tua palavra. E que tudo aquilo que aprendemos nesta manhã redunde em glórias para o Senhor. Redunde em transformações, mudanças de comportamentos. Nos ajude, Senhor. Somos tão pequenos, somos miseráveis. Precisamos do Senhor nos sustentando o tempo todo. Então nos ajude, ó Pai. Esse é meu pedido, no nome santo de Jesus. Amém. No sermão passado, eu comecei a tratar acerca da nossa nova vida em Cristo. Lá no final do primeiro capítulo, nós estudamos acerca da oração de Paulo. Nós vimos que o apóstolo Paulo ora a Deus pedindo para que os efésios conheçam a esperança para a qual eles foram chamados. Paulo também ora para que eles saibam que são a herança do Senhor. E a última oração de Paulo, o último pedido de Paulo é muito interessante. Paulo ora pedindo a Deus que trabalhe nos corações dos efésios para que eles tomem ciência acerca da incomparável grandeza do poder de Deus. Com base nessa última oração, nós entramos então no versículo 20, e Paulo dá exemplo acerca deste poder. Afinal, que poder é esse, Paulo? Lá no versículo 20, nós aprendemos que o poder, a qual Paulo menciona aqui, é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o exaltou, fazendo-o assentar nas regiões celestiais. E aí nós entramos no capítulo 2. No capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a mostrar a nossa condição, como éramos antes de Deus agir em nossas vidas. E depois, então, a partir do versículo 4, Paulo começa a mostrar como o mesmo poder que atuou em Cristo, atuou também em nós, fazendo as mesmas coisas, nos ressuscitando dos mortos e nos fazendo assentar nas regiões celestiais. Mas por ora, vamos recapitular um pouco qual era a nossa condição. Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo descreve a nossa condição. Paulo diz que estávamos espiritualmente mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz que éramos escravos do pecado. Paulo também disse que éramos escravos de Satanás. Também é dito que éramos escravos da nossa própria carne. E por fim, o golpe fatal, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Depois de descrever então a nossa condição, o apóstolo Paulo passou a mostrar, a partir do versículo 4, qual era a nossa, ou o que se tornou a nossa condição em Cristo, depois que o Espírito Santo agiu e atuou em nós. Lá no versículo 6, nós vimos que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais.
Ou seja, fomos impactados com o mesmo poder que atuou em Cristo, o ressuscitando dos mortos e o fazendo assentar nas regiões celestiais. E a mesma coisa aconteceu conosco. Esse poder veio ao nosso encontro, nos ressuscitou dos mortos, éramos espiritualmente mortos, e nos fez assentar junto com Cristo nas regiões celestiais. Na semana passada, eu tratei acerca do primeiro ponto desse sermão. Nós vimos ali o modus operandi de Deus para reverter a nossa condição. O que Deus fez para reverter a nossa condição? Essa condição que eu acabei de descrever, de escravo de Satanás, do pecado, da própria concupiscência e da nossa natureza caída. Vejamos o que Deus fez. Nós vimos que Deus agiu com rica misericórdia, também vimos que Deus agiu com grande amor. Vimos também que Deus demonstrou ali, Ele agiu com a sua rica graça e por fim agiu de maneira poderosa. Tudo isso nós estudamos na semana passada. Hoje, pela graça do nosso Deus, aprenderemos acerca do propósito de Deus na nossa eleição. Eu me proponho a responder a pergunta: para que Deus reverteu a nossa condição? Na semana passada nós vimos o que Deus fez para reverter a nossa condição. Hoje nós veremos o propósito. Para quê? Qual a finalidade? Por que Deus reverteu a nossa condição? Por que Deus se preocupou conosco? Criaturas miseráveis, que mereciam o inferno. Por quê? Qual é o propósito disso? Nós sabemos que em tudo que o nosso Deus faz há propósitos. E é verdade também que nós não teremos condições, por conta da nossa limitação, de entender todos os desígnios de Deus. Bem, baseado no texto que está diante de nós, nós veremos o propósito de Deus em reverter a nossa condição. Voltemos aqui para a nossa pergunta que está no quadro para vocês. Para que Deus reverteu a nossa condição? E a primeira resposta é para revelar seus atributos. A primeira razão de Deus, para Deus reverter a nossa condição, foi para revelar alguns dos seus atributos de maneira especial. Veja o que é dito no versículo 7. Para mostrar, para revelar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja bem, o propósito de Deus em reverter a nossa condição foi para que Ele demonstrasse, mostrasse alguns atributos que nós perceberíamos com maior profundidade por conta da condição em que nos encontrávamos. É verdade que antes da queda, nossos pais no jardim, eles experimentaram esses atributos. Atributos como graça, misericórdia e amor. Adão e Eva experimentaram isso no jardim do Éden antes da queda, evidentemente. Porém, após a queda, esses atributos passaram a ter um papel de destaque. Passaram a ter significados mais profundos. Nós sabemos que Deus criou o universo para ser um teatro sobre o qual Ele possa exibir a sua infinita glória, o seu valor, o seu ser e os seus atributos. Tudo isso para que Ele seja glorificado, para que Ele seja conhecido e adorado por suas criaturas. Por isso, no versículo 7 é nos dito que Deus reverteu a nossa condição para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Nós, que nascemos depois de Adão, nós que nascemos mortos em nossos delitos, em pecados, nós entendemos perfeitamente o que é graça, o que é misericórdia. Quando alguém chega para você e diz assim: eu tenho duas notícias, uma péssima e uma ruim, qual você prefere primeiro? Eu não sei vocês, mas eu sempre opto pela ruim primeiro. Porque assim, ao ouvir a boa, eu possa ser consolado com uma notícia. Acho que a maioria faz isso. E na pregação do Evangelho nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos sempre começar com a péssima notícia, com a má notícia. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez nesse texto. Fez também em Romanos, em Colossenses. Primeiro, ele apresentou a condição do homem, para depois apresentar Deus agindo de maneira graciosamente.
Porque quando nós entendemos a nossa real condição, passamos a valorizar a solução. Deixa eu lhe dar um exemplo. Vamos supor que o Alisson ganhe 8 milhões de ienes por mês. Não é tudo isso, ele ganha 7, tá? Mas vamos supor que ele ganhasse 8 milhões de ienes por mês. E de repente eu chegasse para o Alisson, está aqui 10 mil ienes, uma oferta de amor para você. Bom, o Alisson ia dizer, pastor, obrigado, Deus te abençoe. Mas se ele ia pegar aquele dinheiro, ia dar lá para alguém, para alguma criança, então vai lá comprar uma bala para você. Ele não ia dar muita importância para isso. Porque esse valor aqui não vai mudar em nada a vida dele, não vai acrescentar em nada. E essa palavra de gratidão, obrigado, pastor, não é da boca para fora, com certeza. Não muda nada, nada. Porque 10 mil ienes é uma migalha para ele. É o que ele gasta aí, é equivalente ao que nós gastamos hoje aí, Reacuem, para ele é 10 mil ienes, né? 8 milhões por mês. Mas se o Alisson se encontrasse numa condição de extrema pobreza, miséria, 3 dias sem comer, desnutrido, já amidore, já quase a óbito, e ele está lá desesperado, não há esperança para ele coloca no bolso, não tem 5 ienes. Aí de repente eu chego para o Alisson, está aqui Alisson, 10 mil ienes para você. O Alisson ia pular no meu pescoço, ia me abraçar, ia falar muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado por se preocupar comigo. Mas o que mudou nessas duas histórias? A condição de ambos. A condição. Numa condição, ele estava em miséria. Uma situação deplorável. Na outra, fartura. Eu digo que, hoje em dia, é fácil tornar as pessoas salvas, né? Deixa eu explicar isso daqui a pouco para vocês. Difícil é torná-las pecadoras. Por causa do evangelicalismo que é pregado hoje em dia. Um evangelicalismo fácil, um evangelicalismo das portas largas, não estreitas. Agora, tenta convencer o cristão mediano, por aí, que ele é pecador. Prega para ele que é pecador para você ver. Ele vai rejeitar a sua mensagem. Então, é fácil falar para as pessoas que elas são salvas. Difícil é falar para elas que elas são pecadoras. E o apóstolo Paulo faz a mesma coisa aqui. Primeiro ele descreve a nossa condição, para depois apresentar a solução. E assim agora nós valorizamos esses atributos como amor, graça e misericórdia. Foi isso que Paulo fez aqui. Por isso, não pregue a boa notícia antes de anunciar a má notícia. Coloque a pessoa diante da lei de Deus. Compare a pessoa com os atributos de Deus. Faça ela perceber a sua condição. Diga a ela que ela está morta em seus delitos e pecados, que ela é transgressora da lei de Deus, que ela é escrava de Satanás, que ela é escrava da sua própria concupiscência, que ela é por natureza merecedora da ira de Deus, e de repente você diz um porém. Lembra do porém da semana passada? Aí você então apresenta Cristo Jesus, a solução. Você pode então apresentar os atributos que nós aprendemos na semana passada, graça, misericórdia e amor. Porque esses atributos só fazem sentido se você entender qual era a sua condição. Paul Washer disse o seguinte: foi dito por muitos que a queda do homem é o céu negro sobre o qual as estrelas dos atributos de Deus brilham com maior intensidade de glória. É apenas através da queda e o advento do mal que a plenitude do caráter de Deus pode ser verdadeiramente conhecida. Quando adoramos a Deus, quais são os atributos que ressaltam os nossos olhos? Não são misericórdia, graça e amor incondicional de Deus? Não são esses atributos divinos mais exaltados em todos os grandes hinos da igreja? Mas como esses atributos poderiam ser conhecidos senão através da queda do homem? Amor incondicional somente pode ser manifesto sobre homens que não correspondem às condições. A misericórdia somente pode ser derramada do trono de Deus sobre homens que merecem condenação. A graça somente pode ser concedida a homens que não fizeram
nada para merecer. Nossa decadência é o nosso feito pelo qual somos obrigados a assumir a plena responsabilidade. Ainda assim, é através do teatro negro da nossa decadência que a graça e a misericórdia de Deus são postas no centro do palco e brilham sobre um público tanto de homens quanto de anjos. É na salvação dos homens caídos que a sabedoria, a graça e a misericórdia de Deus são reveladas, não apenas aos homens, mas também a todo ser criado nos céus e na terra e no inferno. Veja a importância dos atributos de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que Deus reverteu a nossa condição para destacar esses atributos. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Como explicar graça nos termos que nós conhecemos hoje para Adão antes da queda? Como ele ia entender isso? Mas quando ele caiu, e todos nós juntos com ele, e fomos salvos, agora nós entendemos o que é graça, o que é misericórdia. Nós entendemos perfeitamente. Note que Paulo diz que a incomparável riqueza da bondade de Deus foram demonstradas também em nosso favor. Veja aí. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para quem? Para conosco. Para conosco em Cristo Jesus. Se alguém lhe pedir um exemplo de graça e misericórdia e amor de Deus, bata no seu peito e diga: aqui está um exemplo do que é graça, misericórdia e amor. Porque eu era pecador, miserável, eu era inimigo de Deus, eu odiava Deus. Eu era por natureza merecedor da ira de Deus, e mesmo nestas condições, Ele me amou. Mesmo nessas condições, Ele derramou sua graça, Ele agiu com misericórdia. Então diga, aqui está um exemplo de amor e misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bom, é porque eu era muito ruim mesmo. Por isso que eu precisei de misericórdia e graça. Segundo ponto, para que Deus reverteu a nossa condição? Ele reverteu a nossa condição para que glorifiquemos a Deus com boas obras. Versículo 8 a 10, do versículo 8 a 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Desse ponto eu quero destacar mais 2 pontos. Primeiro, não somos salvos por meio das obras. Versículo 8 e 9 deixa isso muito claro. Nós não somos salvos por meio das obras, somos salvos por meio da graça. Eu sei que já mencionei este ponto no sermão anterior, mas eu quero tecer um breve comentário acerca desse assunto. Qualquer pessoa que ler os versículos anteriores e ainda assim continuar acreditando que a sua salvação depende de algo que você precisa fazer, então tal pessoa não entendeu nada da mensagem do Evangelho. Não entendeu nada do que está escrito aqui neste parágrafo. Algumas pessoas, no afã de fugir da doutrina da eleição, doutrina essa que é clara na palavra de Deus, que foi exposta no capítulo 1, no versículo 4 e 5, e também no versículo 11, algumas pessoas, no afã, então, de se defender aí contra a doutrina da eleição, passam a defender uma ideia antibíblica, uma doutrina estranha. Passam a defender a ideia de que Deus nos elegeu com base no que Ele viu de antemão, com base na sua presciência. É como se Deus olhasse na sua história, olhasse para o futuro, contemplasse a sua fé, contemplasse a boa obra que você realizou lá no futuro e falou: tá aí, esse aí eu vou eleger. Ele merece ser um eleito. Sei que isso parece loucura, e é mesmo. Mas algumas pessoas interpretam a doutrina da eleição dessa forma. Isso é salvação por obras. Basta uma leitura sincera. Uma leitura sincera nos levará à conclusão óbvia. A nossa eleição foi incondicional. Porque se a gente olha para os versículos 1, 2 e 3, não sobra dúvidas. Mas, para que não reste dúvidas quanto a isso, o apóstolo Paulo reforça o argumento de que fomos salvos pela graça ao dizer:
Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Isso não vem de vocês. O que é esse isso que aparece no texto? Esse isso se refere à totalidade da frase anterior. O que foi dito na frase anterior? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Salvos, graça e fé. Todo o processo. Tudo isso é um dom de Deus. Sua fé, a graça de Deus e a sua salvação, tudo isso é um dom de Deus. Se você acredita que na obra da redenção, Deus fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua parte, então você também não entendeu o Evangelho. Alguns pensam que Deus disponibilizou a salvação a todos os homens, agora você precisa fazer a sua parte. Deus já fez 50%, agora 50% é sua responsabilidade. Faça. Vamos supor que na obra da salvação você participe com 0,001%. Isso já seria obras. Além de blasfêmia também, heresia. A Bíblia deixa claro que estávamos mortos. E como tal, era-nos impossível ter fé. Era-nos impossível crer em Cristo. A fé brotou nos nossos corações após Deus nos regenerar, não o contrário. Não é que você teve fé e foi regenerado, é o contrário. Você estava morto, foi regenerado e teve fé. Veja o versículo 9 e 10, parte A. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Agora Paulo nos diz que somos criação de Deus. Aqui ele usa duas palavrinhas gregas que apontam para a ideia de criação. A primeira palavrinha é poema, de onde surgiu a palavra poema. O que é o poema? Um poema é a criação de um poeta. Essa é a ideia básica aqui do texto. Essa é a ideia. Em Cristo nós somos a obra de arte de Deus, somos a sua obra-prima. Aparece uma outra palavrinha também, kitzo. Essa palavrinha também traz a ideia de criação. Com isso, a Bíblia não nos deixa dúvidas acerca de que a salvação não é com base nas nossas obras. Porque nós somos a criação, a nova criação de Deus. Acerca desse ponto, Calvino diz o seguinte: vede, pois, que essa palavra criar é suficiente para calar a boca e remover o cacarejar de todos que se vangloriam de possuir qualquer mérito, pois quando assim falam, presumem que foram seus próprios criadores. Acabamos de ver que nós não somos salvos por meio das nossas obras. Agora eu quero ver com vocês o segundo ponto, dentro desse ponto maior. O papel das obras na vida do crente. O segundo ponto é que somos salvos para boas obras. Acabamos de ver que nós não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para boas obras. Aqui nós encontramos o papel das boas obras na vida do crente. O crente realiza boas obras não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Se ele foi salvo, ele vai realizar boas obras. Infelizmente, os reformados são por vezes caluniados quanto à doutrina da eleição. Alguns dizem que a crença nessa doutrina gera desleixo na vida cristã. Infelizmente, alguns calvinistas fazem assim mesmo. Mas não dá para generalizar. O texto que está diante de nós diz que nós fomos feitos novas criaturas para realizarmos obras que o próprio Deus preparou para nós as praticarmos. Portanto, se você se define como um calvinista reformado ou um reformado calvinista, que são a mesma coisa, mas vive de maneira porca, desleixada, sem levar em conta a presença de Deus, isso significa que você não entendeu nada do que é ser reformado, ou apenas está usando o calvinismo como uma muleta para você satisfazer as suas próprias concupiscências. Talvez é porque você se sinta confortável com essa doutrina. Pois você sabe que, afinal, você é um eleito mesmo, né? Você se acha um eleito. Você pode viver do jeito que você quiser, no final você vai chegar lá. Talvez esse seja o seu pensamento. Mas eu lamento dizer, para você que pensa assim, que as boas obras são evidências da nossa eleição. Se na sua vida não há presença de boas obras, então você me dá todo o direito de duvidar da sua eleição por hora. Você me dá todo o direito. Grave isso em sua mente. Fomos chamados para
boas obras. Eu já disse isso quando preguei em 1 Timóteo. Eu quero repetir aqui, já que faz tempo. Eu não consigo entender, irmãos, quando eram de igrejas pentecostais ou igrejas neopentecostais, viviam em torno das boas obras, faziam de tudo. Não faltava um culto sequer. Nunca chegava atrasado, passava a semana toda enfurnado dentro da igreja, até largava a família. Dava todo o salário para alimentar mercenários da fé, falsos mestres. Ajudava necessitados. Tudo isso em nome da boa obra, a obra de Deus. É óbvio que muito do que acabei de falar são exageros repugnantes. Esse não é o meu ponto aqui. O ponto é que algumas dessas pessoas estudaram a palavra de Deus, tiveram seus olhos abertos, passaram a entender a doutrina de uma outra maneira, passaram a compreender o evangelho com outro prisma, saíram dessas igrejas pentecostais e chegam aqui e param no outro extremo. Essas pessoas antes não faltava um culto sequer, podia chover canivete, granizo, não quero nem saber. 78 graus de febre, não quero nem saber. A pessoa não faltava. Hoje, falta por qualquer motivo. Basta uma dor de cabeça, um mal-estar qualquer, ou qualquer outra banalidade ou evento, já encontram motivos para não vir. Detalhe, se esses mesmos sintomas acontecessem durante a semana, tal pessoa não deixaria de trabalhar. Não faltaria. Acordou com dor de cabeça, vai trabalhar com dor de cabeça mesmo. Não falta. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com essas pessoas que saíram de um extremo, foram para o outro? Essas pessoas não compreenderam essa verdade que está aqui nesse texto. Somos chamados para toda e qualquer boa obra. O que dizer de pessoas que no tempo passado, quando era dessas igrejas aí, com medo do suposto devorador, contribuíam todo mês, e tudo isso com motivação errada, é claro, com medo do devorador, ou pensando em um investimento aí, Deus vai me dar em dobro. Essas pessoas sustentaram falsos mestres a vida toda, mantiveram sinagogas de Satanás, e agora pouco se importa com a obra de Deus. Não era para ser o contrário, não? Agora que você realmente entendeu a sã doutrina, agora que você está numa igreja que prega o evangelho, que você tem todas as motivações, não deveria ser o contrário? Presumo que sim. O que falar da vida piedosa? Alguns calvinistas precisam ler o que estudamos no capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha a eleição, a predestinação. Deus nos escolheu, a escolha soberana de Deus, antes da criação do mundo. Você nem tinha nascido ainda. Mas por que Ele fez isso? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está no versículo 4, capítulo 1. Basta olhar para esse magnífico texto. Vai ficar evidente para você que a eleição possui propósitos. E um deles é para que vivamos vidas santas e irrepreensíveis na presença de Deus. É para isso que fomos eleitos. Então, se um eleito não vive de acordo com esse padrão, eu posso suspeitar da eleição dele tranquilamente. E é isso que eu vou fazer. É isso que nós devemos fazer. O texto diz que nós fomos eleitos para sermos santos. Não fomos eleitos porque éramos santos. E aqui, mais uma vez, cai o argumento de que a salvação é com base nas obras, nas minhas obras. Pois se fosse assim, o apóstolo Paulo diria o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, porque éramos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso não é verdade. É o contrário. Deus nos elegeu, não porque éramos santos e irrepreensíveis, mas para que fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essa ideia também foi reverberada lá em 2 Tessalonicenses 2,13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu. Olha aí a escolha mais uma vez. Escolheu para quê? Para serem salvos
mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Eleição, santificação, andando de mãos dadas. Em Mateus 5,16, o nosso Senhor disse que as nossas boas obras produzem glórias para Deus. Jesus disse assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As nossas obras produzem glórias a Deus. Com isso, eu entro no terceiro ponto, onde aprenderemos que Deus reverteu a nossa condição para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Quando nós estudamos o primeiro capítulo, aprendemos ali sobre o papel de cada pessoa da Trindade, você deve se lembrar muito bem, eu repeti isso inúmeras vezes. Paulo apresentou o papel de Deus Pai na obra da redenção, o papel de Deus Filho e o papel do Espírito Santo. Nós vimos que o Pai elegeu, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Quando Paulo terminava de descrever ali o papel de uma das pessoas da Trindade, ele sempre terminava com uma nota de louvor à glória ou à graça de Deus. Quando ele terminou o versículo 6, ele disse assim: para o louvor da sua gloriosa graça. No final do versículo 12, depois de apresentar o papel do Filho na obra da redenção, ele disse assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. No fim do versículo 13, quando ele termina de explicar o papel do Espírito Santo na obra da redenção, ele diz assim: que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Com isso, nós aprendemos que todas as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo nos foram dadas para a glória de Deus. Sabe aquelas bênçãos que nós recebemos lá no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Essas bênçãos nós recebemos para a glória de Deus. A glória de Deus pode ser percebida em tudo. Nas coisas criadas. Salmo 19:1 diz exatamente isso. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Podemos perceber a glória de Deus em histórias do Antigo Testamento. Mas devemos fixar em nossa mente que na obra da redenção nós encontramos a glória de Deus em todo o seu auge na cruz de Cristo. Foi o que o Pai disse aqui agora há pouco. Por essa razão, quando Paulo transitava de uma pessoa para outra, ele não podia deixar de dar glórias. Ele não podia deixar de render louvores. Nós somos lembrados de que tudo que Deus faz para a sua própria glória. Tudo foi criado para a sua própria glória, inclusive eu e você. Não é à toa que a primeira pergunta do Catecismo Puritano e do Catecismo Menor de Westminster, que o nosso irmão Eduardo trouxe há pouco, começa com a pergunta: qual o fim principal do homem? Qual a finalidade? Para que Deus criou o homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar e deleitar-se nele para sempre. Tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. E agora, tudo que o eleito faz, também deve ser feito para a glória de Deus. Desde coisas mais simples, como comer, beber. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Se você estuda os puritanos, você vai perceber que os puritanos são obcecados pela glória de Deus. É o tempo inteiro, a glória de Deus é a glória de Deus. Tudo eles pensam na glória de Deus. Ah, o que eu vou fazer? Essa decisão que eu quero tomar, ela é boa ou ruim? Vou perguntar ao pastor? Não, pergunta para você mesmo. Aí, será que isso aqui vai glorificar a Deus? Se não, você já tem a resposta. Se o que você pensa em fazer, se o seu plano não glorifica a Deus, você já tem a resposta. Não precisa aparecer um anjo do céu com aquele bilhetinho, não faça. Vai aparecer um anjo. É para a glória de Deus? Será que nós temos glorificado a Deus com as nossas vidas?
Será que temos alcançado esse fim principal para as nossas vidas, que é glorificar a Deus? Onde é que nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Nós podemos glorificar a Deus no trabalho, na nossa casa, quando estamos diante dos familiares, ou sozinho também. Você pode vir aqui na igreja e gritar glória a Deus o tempo todo, berrar igual um louco. Provavelmente você está querendo só chamar atenção mesmo, nem é glória para Deus. Você pode fazer isso e não glorificar a Deus. Será que nós glorificamos a Deus com os nossos pensamentos, com a nossa língua, com as nossas intenções? Uma pergunta que parece óbvia. Será que nós glorificamos a Deus no culto hoje? Será que você glorificou a Deus no culto? Há pessoas que vêm para o culto e não glorificam a Deus. Estão aqui, mas estão com a mente lá no restaurante. Está criticando a música, está criticando o jeito que fulano faz, o jeito que fulano fala. Está aqui, mas não está glorificando a Deus. Será que nós somos pessoas que de alguma forma buscamos a nossa própria glória? Isso é natural do ser humano. É natural em mim, é natural em você também. Buscar a nossa própria glória. Essa é a nossa luta. É a luta de todos nós. De alguma forma nós queremos ser elogiados, um tapinha nas costas. Quer saber se você vive para a glória de Deus? É fácil. Se você fizer alguma coisa, alguma obra para Deus ou para algum irmão, e esperar algum tipo de recompensa em troca, nem que seja um elogio, então você é um ladrão da glória de Deus. Você fez para a sua própria glória. Você fez pelo elogio. Puxa, eu fiz tanta coisa, o pastor nem falou nada do que eu fiz. Ladrão da glória de Deus. É isso que você é. Se é para fazer, para agradar homens, não faça. É melhor que você não faça. Tudo que nós fazemos, em tudo, Deus deve ser glorificado. A glória de Deus, ela foi a força motriz que impulsionou os puritanos a viverem para a glória de Deus. Foi a força motriz que impulsionou os nossos pais batistas a se entregarem às missões. Tudo isso foi para a glória de Deus. Como foi dito pelo nosso irmão Eduardo, um dos lemas da Reforma Protestante é o Soli Deo Gloria. Somente a Deus glória. Se você veio aqui hoje, no dia do Senhor, com outro motivo que não seja a glória de Deus, então você deve se arrepender imediatamente e pedir perdão a Deus, pois é para isso que o povo de Deus se reúne no dia do Senhor. É o dia que você separou para estar aqui. Você já cultuou a Deus durante a semana, você já glorificou a Deus no seu trabalho, na sua casa, quando você esteve sozinho, mas no dia do Senhor, você vem para cultuar a Deus com seus irmãos, para glorificar a Deus, para a glória de Deus. Esse é um culto para a glória de Deus. Coloque isso em sua mente. Isso certamente mudará sua postura com relação ao culto público. Tenho certeza que você deixará de faltar por qualquer coisa, qualquer besteira. Tenho certeza que isso mudará o seu comportamento aqui no culto. Você dará mais importância ao culto. Você prestará atenção no que está sendo dito. Você se importará em cantar as músicas que estão sendo cantadas aqui, porque você está cantando para a glória de Deus. Você deixará de conversar paralelamente, conversas inúteis. Deixará de checar suas mensagens aí no Facebook, no WhatsApp. Quando alguém pedir a tua ajuda, você vai ajudar, você vai servir. Quando os irmãos pedirem ajuda aqui para desmontar os instrumentos, você vai vir, vai fazer. Você vai fazer com muita alegria no seu coração. Porque você sabe que você está fazendo para Deus, para a glória dEle. Não para os irmãos, não porque o pastor pediu, não porque os outros estão vendo você fazer,
mas porque você tem a alegria de fazer, porque assim você se sente útil. Está servindo a Deus para a glória de Deus. Lembre-se, tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Inclusive eu e você. Nós fomos feitos para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Se não vivemos para a glória de Deus, então estamos distantes do padrão para o qual Deus nos criou. Então nós vimos que para reverter a nossa condição, que Deus reverteu a nossa condição para revelar alguns atributos de maneira especial a todos nós. Nós vimos que Deus reverteu a nossa condição para que pudéssemos glorificar a Deus com boas obras. Vimos que não fomos salvos por causa das obras, mas para as boas obras. E por fim nós vimos que fomos salvos para a própria glória de Deus. Ele reverteu a nossa condição para a sua própria glória, a glória de Deus. E eu concluo refletindo sobre como Deus reverteu a nossa condição. Esse seria o terceiro ponto do sermão, hoje é o segundo, mas seria o terceiro, levando em conta que eu comecei na semana passada. Como Deus reverteu a nossa condição? Qual foi o meio? O meio é o próprio Cristo. Através de Cristo. Se você é um leitor atento, você deve ter notado que Cristo é central neste parágrafo. Se você é um leitor atento, você também deve ter percebido que no parágrafo anterior, no capítulo 1, a pessoa de Cristo apareceu ali, nós encontramos 12 menções de expressões como em, nele, por meio dele. 12 em um capítulo. E agora do versículo 4 ao 10, nós encontramos 6 semelhantes expressões. O apóstolo Paulo quer deixar bem claro para nós que Cristo é central nesta obra da redenção. Foi Cristo que executou a obra da redenção. O Espírito Santo, quando nos convence do pecado, ele nos leva para a cruz. Quando Deus planejou na eternidade passada, Ele planejou pensando na cruz. Tudo é sobre a cruz, tudo é sobre Cristo. Essas repetições apontam para uma das mais gloriosas doutrinas do cristianismo, a nossa união com Cristo. Fomos unidos com Cristo, em, nele, por meio dele. Todas essas expressões que aparecem no texto apontam para a nossa união com Cristo. Eu repito, do versículo 4 ao versículo 10, nós encontramos 6 menções que apontam para a nossa união com Cristo. Vejamos aí no texto. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para praticarmos. Resta alguma dúvida de que Cristo é central? Há também inúmeros textos no Novo Testamento que apontam para esta mesma realidade. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Em 2 Coríntios 2,15, Paulo diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. A mesma ideia aqui do texto de Gálatas. Porque morremos e fomos crucificados com Cristo, agora devemos viver por aquele que morreu por nós e ressuscitou. Esses textos apontam para a nossa união com Cristo. Nós estamos unidos na morte e ressurreição de Cristo. E passamos a viver em novidade de vida. A vida do Filho de Deus.
E essa aqui é a exata realidade representada pelo batismo. No batismo, estamos testificando diante da igreja e do mundo que morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Romanos 6, 3 e 4 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Você consegue perceber a centralidade de Cristo? Ele é o centro da história. Sem Cristo, não poderíamos fazer absolutamente nada. Sem Cristo, não haveria esperança para nós. Ele é o centro da história. Paul Washer diz assim: a maior obra de Deus é a morte e a ressurreição do Filho de Deus para a salvação do povo de Deus. Contudo, se o homem não tivesse caído, não haveria Calvário, nem Salvador. E o que tomaria o seu lugar? Que outros meios poderiam ter sido usados para demonstrar as imensuráveis misericórdias de Deus? Cristo crucificado é o grande tema de todo hino, sermão e conversação e pensamentos cristãos. Cristo crucificado é o grande tema de todo digno hino, sermão e conversação. Eu sei que em muitas igrejas as pessoas pegam textos do Antigo Testamento e pregam moralismo, só moralismo, sem que a pessoa de Cristo sequer apareça. Esse tipo de sermão não é um sermão cristão, é um sermão pagão, mesmo baseado em texto do Antigo Testamento. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Toda a Bíblia tem uma seta apontando para Cristo. Se no seu sermão não apareceu o Senhor Jesus Cristo, então isso não é um sermão cristão. Talvez uma palestra para dar numa sinagoga seria muito bem dada, mas não dentro de uma igreja cristã. Porque tudo aponta para Cristo. Ele é o grande tema de todo hino, sermão, conversação. Spurgeon dizia que assim como todas as ruas levam a Roma, toda a palavra de Deus leva a Cristo. Toda a palavra de Deus leva a Cristo. Desde que é profetizado acerca do seu nascimento, lá em Gênesis 3,15, dali para frente, toda a história é construída em cima dessa promessa. A promessa do descendente que um dia viria. Então, se você não encontrou Cristo nas páginas da sua Bíblia, é porque você não procurou direito. Você precisa encontrar Cristo ali. Ele está aí. Tudo é sobre Ele. Todas as profecias, os profetas, todas as histórias, Deus foi construindo, foi desenrolando o tapete pela qual o rei passaria. A nação de Israel é apenas o berço para o Messias. Nada mais do que isso. Ele continua aqui. Cristo crucificado é o grande tema de todo digno hino, sermão, conversação e pensamento cristão. Sem a queda, a redenção seria desconhecida a nós. Nós seríamos como anjos anelando perscrutar algo que nunca poderíamos experimentar. É errado e beira a blasfêmia até mesmo insinuar que a cruz de Cristo foi um mero plano B, que foi posto em prática somente por causa da escolha errada de Adão no jardim. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que a cruz de Cristo foi o plano B. Deus tinha um plano A, mas Israel fracassou. Então Deus, não tendo outra escolha, não tendo outra opção, resolve enviar o seu Filho Jesus. Talvez você já deve ter ouvido um sermão de uns 10 anos atrás ou mais, do Marcos Feliciano. Ele conta a história toda do Antigo Testamento para chegar em Cristo. História bonita. E nessa história toda do Antigo Testamento até chegar em Cristo, ele começa a descrever como Deus colocava a esperança em Abraão. Abraão foi lá e mentiu, botou a esperança em Moisés, aí Moisés ficou irado, quebrou, bateu na pedra. Deus colocou a esperança em Davi, agora vai. Deus está lá na torcida, agora vai. Aí Davi comete adultério. Aí por fim,
Não havia mais nada a fazer, não havia mais quem enviar. Só restou enviar Jesus, o plano B. Já que ninguém resolve mesmo, vou mandar meu filho. Isso beira a blasfêmia. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele não é o plano B, ele é o único plano. Deus jamais intentou salvar o homem de outra maneira. Não é que na antiga aliança as pessoas eram salvas por meio das obras, por meio da obediência à lei. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Até porque a lei não foi capaz de salvar ninguém. Ninguém, nenhum sequer. Paulo diz em Romanos que o propósito da lei é exatamente ressaltar a nossa transgressão. A lei é o espelho a qual nós nos olhamos e percebemos que somos pecadores miseráveis. A lei não tem poder para te salvar, só para te condenar. Somente Cristo, que obedeceu a lei perfeitamente no seu lugar e pagou o preço pela sua transgressão, é que é a solução. Fora de Cristo não há salvação. Por isso, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, Ele é o único caminho. Não há outro meio, não há outra via. A cruz é o evento principal para o qual qualquer outra obra da providência de Deus aponta. Todas as coisas permanecem em sua sombra. De uma forma, a cruz foi necessária por causa da queda, mas por outro lado, a queda foi necessária para que a glória do Deus da cruz, Cristo, pudesse ser dada a conhecer plenamente. Cristo é central para o cristianismo. Jesus Cristo, nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Não havia outra forma. Por isso, Ele merece toda a honra, toda a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Cristo aparece nessa história toda aqui que nós acabamos de ler. Do versículo 1 até o versículo 10. Ele aparece 6 vezes. Porque Ele é a solução de Deus para reverter a condição. Se não fosse Cristo, estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, escravos de Satanás, escravos da nossa própria carne, e ainda assim merecedores da ira de Deus. Diante dessas verdades, se o seu coração não se aquecer, se não brotar alegria, júbilo no seu coração, gratidão a Deus por essas verdades, então nada mais será suficiente para você. Nada mais será suficiente para você, porque você estará descartando, desprezando a única solução de Deus para você. Olhar para a nossa condição antes de Deus e para a nossa condição após Cristo agir em nós, após o Espírito Santo nos regenerar e não agradecer a Deus, e não ser grato a Deus, não afastar dos nossos lábios a murmuração, é desprezar a obra da cruz. É desprezar a obra da cruz. A partir do próximo sermão, nós vamos ver que essa obra da cruz que foi realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela uniu um povo para si, para que um ame uns aos outros. Se você não consegue amar o seu irmão, então você também está desprezando a obra da cruz. Veja, a cruz aparece aqui em todo momento. Sem a cruz não há cristianismo. Sem a cruz não há salvação. Não há salvação. Eu quero cantar com vocês agora, quero que vocês fiquem em pé, quero chamar os irmãos aqui. Nós vamos cantar esse hino que fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cante tendo esse texto em sua mente, tudo que nós estudamos aqui. Cante pensando no que Jesus fez para reverter a condição, como Ele demonstrou graça, misericórdia, amor, como Ele derramou o seu poder, o poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais. Cante com isso em sua mente, com o seu coração, com muita alegria, rendendo louvores a Ele. O Teu imenso amor para conosco, reconhecemos a Tua misericórdia, a Tua graça, reconhecemos que o Senhor é um Deus soberano e que aprove na eternidade passada, por pura graça, nos escolher.
Nós reconhecemos que nós não merecíamos absolutamente nada, a não ser o inferno, a condenação. Mas o Senhor graciosamente olhou para cada um de nós e teve compaixão, misericórdia e nos tratou como teus filhos. O Senhor não nos salvou por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo naquela cruz. Por isso nós somos gratos e rendemos louvores ao Deus da cruz, ao Deus que se fez homem, que foi humilhado, que enfrentou a morte de cruz, que suportou toda a ira que nos era devida, que pagou o preço dos nossos pecados. Por isso nós rendemos louvores a Ti, ó Senhor Jesus. Muito obrigado por tomar o meu lugar. Muito obrigado por tomar a minha culpa. Muito obrigado pelo perdão dos meus pecados. Senhor, nós também pedimos perdão ao Senhor, porque por vezes nós não vivemos para a Tua glória. Por vezes nós pensamos na própria glória, na nossa própria glória, olhamos para os nossos umbigos. Por vezes nos esquecemos que o fim principal do homem é glorificar ao Senhor e vivemos desconsiderando a Tua presença, desconsiderando que o Senhor está em todos os lugares, nos contemplando. Perdoe-nos, Senhor, porque por vezes não andamos conforme a nova natureza que o Senhor nos deu. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoe, Senhor, a ingratidão que brota dos nossos corações quando reclamamos de coisas supérfluas como zangueô, talvez coisas que gostaríamos de ter e não temos. Nos perdoe, Senhor, porque essas coisas são tão pequenas. Nos perdoe, Senhor, porque nos esquecemos de que tudo que temos desse lado do inferno é pura graça. É tudo misericórdia do Senhor. Se estamos respirando, isto basta, porque isso é graça do Senhor para conosco. Se estamos vivos, é porque o Senhor tem demonstrado o Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós. Isso deve ser suficiente para gerar gratidão em nossos corações. Também nos perdoe, Senhor, pela maneira como cultuamos ao Senhor no culto público, pela maneira como valorizamos esse momento ou desvalorizamos. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Que o culto público seja a prioridade nossa no dia do Senhor. Nós temos 6 dias para estar com os nossos amigos, irmãos, trabalhar, fazer tantas coisas. Esse é o dia que nós separamos para coletivamente adorar o Senhor. Nos faça perceber a importância desse dia para a nossa própria alma, para o nosso próprio bem. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, a nossa negligência. E nos ajude, Senhor, a viver para a glória do Senhor. A viver para a glória do Senhor. Que esse seja o único lema da nossa vida. O único propósito nosso aqui nessa terra. Propósito esse que ultrapassa os outros propósitos secundários. Que tudo seja para a glória do Senhor. Todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos, todas as minhas condutas, todas sejam para a glória do Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nós queremos Te agradecer também por esse culto. Lembrando que esse culto só foi possível por causa da cruz. Por causa da cruz de Cristo. Só estamos aqui hoje porque um sangue foi derramado. Só estamos aqui hoje falando com Deus e sendo ouvido porque Cristo Jesus morreu naquela cruz. Só estamos cantando louvores ao Senhor porque Cristo morreu naquela cruz. Então somos gratos ao Senhor por este culto. Culto precioso, solene, que o Senhor nos dá a oportunidade nesse domingo, no dia do Senhor, para realizá-lo. Nós então, nesse momento, com o coração agradecido, arrependido dos nossos pecados, encerramos este culto. Culto que foi para glória e honra ao nosso Deus. Nós encerramos no nome de Jesus. Amém.